Esse é mais um novo tema que eu vou explanar sobre o viver a pedagogia e vida de Jesus Cristo, seu modelo, o verdadeiro evangelho, o direito, a defesa da vida. Pois bem, vou sintetizar um pouco, exortar um pouco sobre esta verdade. Viver realmente o evangelho de Jesus Cristo é defender o próprio Jesus Cristo, a sua pedagogia, defender os mais pobres, os mais necessitados, os seus direitos e seus deveres. Aí eu faço uma pergunta: como justifica hoje um ministro da eclésia ou do social contrapor a sua pedagogia de vida, contrapor os moldes da vida social e cristã, dos direitos e deveres? Pois bem, há uma contradição, porque muitos que se capacitam, como formadores de consciência, ou como ministros da eclésia ou do social, grande parte deles hoje vem seguindo o modismo, voltado ao poder, ao dinheiro. E muitas vezes eles esquecem de ver a vida de manjedoura do próprio Jesus Cristo, a defesa dos mais pobres. Hoje temos governos que defendem o lado estatal, a arte estatal, a filosofia estatal, pagã, contrária à vida, contrário à valorização dos mais pobres e mais necessitados. E esses ministros da eclésia hoje, ou do social, da política, defendem realmente o evangelho? Defendem realmente Jesus Cristo? Porque defender o próprio Jesus Cristo é defender a causa dos mais pobres, é defender o evangelho prefigurado na verdade. Hoje, muitos se identificam-se como falsos profetas, que se contrapõem ao próprio Jesus Cristo, aos verdadeiros ensinos de Jesus Cristo, a vida, a fé, a esperança, a própria caridade. Muitos se desalinham da liturgia do amor para enquadrar-se a liturgia, a falsa liturgia, que é o próprio ódio, disseminar o ódio, a divisão, a exclusão, a guerra, disseminar a guerra, a matança corpórea, que muitas vezes vai se estendendo até a matar a alma ou o espírito de muitas pessoas que estão aí espalhadas nos quatro cantos da terra. O nazismo de Hitler foi um sistema de que sacrificou milhares de pessoas e eles estão querendo reacender esse sistema. E muitas pessoas estão cegas, muitos formadores de consciência, que ao invés de seguir, fazer o papel do Cristo servo, estão fazendo o papel contrário. Está aí compactuando com a linha da violência, com a linha da desigualdade social, com a linha da retirada dos direitos e deveres dos mais pobres. Então, quem defende o próprio Jesus Cristo hoje? Quem são esses ministros da eclésia? Não importa a religião. Quem são esses ministros da justiça, ministros da política, ministros sociais que estão defendendo a causa dos mais pobres? Porque Cristo se fez de pobre uma vida de manjedoura, Então, caros irmãos, sejais bem atentos nisso. Ou serve a Deus ou serve a Mamon, a Lúcifer, mas eis o livre-arbítrio. Deus vem nos advertir, admoestar que Ele dá dois caminhos: a estrada estreita ou a estrada larga, ou bem ou luz ou trevas. Quem são realmente os ministros de Deus que estão aí no social? Quem são os ministros que defendem a doutrina
social da igreja, na denominação católica, na sua íntegra? Eis a pergunta. Quem são as pessoas que defendem a doutrina social da igreja nas denominações cristãs? Outra pergunta. Quem são as pessoas sociais políticas que realmente representam o povo? A democracia verdadeira do direito do dever cidadão pátrio? Refletir, pois, irmãos, porque Deus vai pedir contas no final, no grande dia. Quem é Jesus Cristo para nós? Quem é Jesus para o necessitado? Para um faminto, para um mendigo, ou até para uma pessoa de gêneros opostos? Os transgênicos, quem são Jesus para essas pessoas também? O da valorização da vida, o de valorizar o próximo, se de raça, cor, etnia, religião. Hein? Refletir, pois, os irmãos. Porque o meu direito, ele se enquadra numa verdade quando eu respeito o direito do próximo. Quando eu não respeito o direito do próximo, o meu direito não se enquadra-se numa verdade, e sim no lado oposto, o lado profano, que é diferente do sagrado que é Deus, porque habita em nós templos verdadeiros do Espírito Santo. Escolher, pois, a vida ou a morte. A você, ó meu irmão ministro eclesiástico de quaisquer denominações, ou da mesma, uma Santa Igreja Católica Apostólica, ou você também ministro da política, ou você ministro da justiça, ou ministro social. Porque eu faço essa pergunta porque nós somos procuradores de nós mesmos, nós somos procuradores, porque a pátria é de todos. Os bens das instituições que temos, caros irmãos, é da pátria Brasil, são de todos nós, porque somos constituídos como cidadãos a partir da certidão de nascimento, da carteira de identidade, do nosso professar como cidadão através do voto hoje, né, pelo fator democracia. Então muitos estão enganando a si mesmo, dizer que é ministro, mas que se contrapõe à pedagogia de vida de Jesus Cristo, né? Que se optam a favor da morte, não da vida. Analisem, caros irmãos, sobre a liturgia do amor. O que é a liturgia do amor para nós? O que ela vem nos advertir, emparelhado com a sabedoria? Então, quem tem a sabedoria, calcule o número de Deus. Calcule o número de Deus. Quem não tem a sabedoria, quem quer seguir o lado profano, calcule o número oposto, o número do anticristo, que está aí já reinando desde há muito tempo. Está aí no nosso meio o anticristo, muitas pessoas não estão vendo, muitas pessoas estão cegas, estão na cegueira. Então muitas pessoas aí alienadas, tanto no ministério, tanto no social, aí cegas. Estão aí muitos aí adorando mais a besta, né, do amor mais ao dinheiro, amor mais ao poder, a fama. Está lá sempre no primeiro palco, né, enquanto que o mendigo, o menor, está lá vendo vida de pobre, é um trabalhador comum. Somos nós mesmos que somos esquecidos, né? Muitas vezes até o ministro, muitas vezes ele é esquecido porque ele anda de chinelo, né? Ele não tem uma Hilux, ele não tem um status, então esse ministro muitas vezes ele é esquecido como vida de pobre. Esse é o Cristo servo. Assim são as pessoas empobrecidas nas vias, nas zonas urbanas, nas roças,
esquecidos, com seus direitos, né, conturbados, seus direitos retirados. E aí, muitos aí na guloseima, comendo e bebendo, né? Curtindo maior curtição, né? As pessoas que se dizem que representam o povo, mas muitas vezes não representam o povo cidadão, o povo cristão, e representam eles mesmos, ajudando mais os ricos, só os ricos, né? Os da classe mais financeira, entendeu? E os pobres necessitados perdendo seus direitos. Isso é uma grande injustiça, uma covardia diante do próprio Jesus Cristo, que quer que acolhemos aos outros, que lavemos os pés, que fazemos a partilha do pão, a fração do pão. Deu esse exemplo na primeira ceia com os 12 apóstolos. Está aí nos oráculos da Sagrada Escritura, dada pelo próprio Jesus Cristo, saindo da sua própria boca. E escrito, né, pelos seus profetizos, o qual é a Bíblia Sagrada. E hoje, né, esses ensinos hoje, né, nas igrejas, o qual muitas igrejas estão pervertendo a palavra de Deus, fornicando a palavra de Deus, prostituindo a palavra de Deus, mentindo no nome do Senhor Jesus Cristo, muitos se enriquecendo ilicitamente, e os pobres coitados lá, né, passando fome, vivendo as migalhas. Jesus está satisfeito com isto? Com falso profetismo de muitos que se dizem que são de Cristo, mas no fundo eles não são de Cristo, pertencem a outros espíritos, a outras deidades, a outras divindades, outros espíritos contrários a Cristo. A Bíblia Sagrada vem nos admoestar, exortar, que muitos se vestem como nos em peles de cordeiro, mas no fundo são lobos vorazes. Isto nas muitas instituições religiosas e muitas instituições políticas e sociais, porque muitos esquecem de ajudar o próximo, de seara a partir do pão até a partilha da palavra. Muitos dão com a mão pegando com a outra. Nosso Senhor Jesus Cristo está muito triste. A pessoa do Pai Celestial e do Espírito Santo, todos os anjos santos, famílias, estão muito tristes com isto. Porque muitos que se dizem são ministros, eles capacitam arte filosofal, doutrina filosofal, teológica ou social, cristã, mas depois que eles pegam ao poder, ao cajado, eles deixam de lado a espiritualidade cristã e passam a vigorar, a viver uma pedagogia falsa, a filosofia criticista pagã. Isto é uma contrariedade muito grande que está fazendo com o nosso Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque eles vivendo um lado profano da doutrina filosofal, eles estão vivendo mais o eles mesmos, ou o mundo deles mesmos, pactuando em grupos a fama, ao dinheiro exagerado, adorando uma falsa trindade, não a verdadeira trindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo e do Santo Apostolado, o qual foi profetizado pelo profeta Daniel, que o profeta Daniel vem proferir de que no final dos tempos irá haver só um pequeno rebanho, e que o povo justo e santo são poucos, alinhados aos 144 mil eleitos de Israel.
Nem todos aqueles que dissessem o Senhor herdará o reino dos céus, porque muitos estão idolatrando o eles mesmos, o eus mesmos, né? Se exaltando mais do que o próprio Senhor Jesus Cristo, que está invisível, usando os vasos santos, os templos, verdadeiros templos, os sacrários vivos, o próprio ser humano, a sua imagem e semelhança. Muitos estão idolatrando, adorando mais os templos de alvenaria, né? Aplicando muito mais os templos de alvenaria, né? Que um dia acaba, do que os verdadeiros templos, o próprio ser humano que estão aí nas ruas, nas vias, sofrendo, os mendigos, as pessoas desempregadas, as pessoas que não têm salário, as pessoas que estão aí vivendo uma vida de sofrimento porque o salário mínimo não dá sequer para fazer uma cesta básica, muito menos para pagar os tributos, conta de água e luz, caros irmãos. É muito mal distribuído a renda salarial do nosso Brasil. Isso é uma pobreza, porque o país é muito rico, tem muitas instituições que geram muito capital, o PIB elevado. Enquanto nós pagamos, né, de tributos, quando nós pagamos de impostos, muitos aí que se dizem representantes do povo, que eles não conformam, além dos salários grandes que eles ganham, esses representantes eletivos, é lógico, não são com todos, mas só que eles ainda querem explorar ainda, é auxílio isso, auxílio aquilo, porque não perdoam esses auxílios, gente? E esses auxílios você aplica em melhorias, em progresso social dos mais pobres, aquela família que estão 4, 5, 6 pessoas na zona rural, passando fome, porque não tem salário, não tem nada, não gerem, não é uma gerência de criação de empresas, criação de firmas, né? Caça uma maneira de economizar água ali no manancial, né? Uma forma de gotejamento para produzir mais, gerar emprego. Nesse meio tempo, economizar mais a água, uma forma de preservar as águas, a fauna, a flora, mas também fazer com que essas famílias também sejam beneficiadas. Não só as pessoas que estão lá na frente, as pessoas que são representam o povo como os eletivos, ou que sejam um ministro, né? Nós enquadramos esse sofrimento, que sofrimento deve ser que todos também passem essa dor, porque tem pessoas aí que estão realmente passando fome. Veja o exemplo na Venezuela. Quem realmente representa o povo hoje? Muitos estão omissos aí com a boca calada. Muitos não querem denunciar as injustiças, né, apregoada essa hipocrisia apregoada por muitos falsos governos dos dias atuais. Muitos governos se candidatam, né, mas só que é o seguinte, depois que ele ganha, ele só vai na região ver o povo na época, quando vai pedir votos. Isso nas exceções, caros irmãos, mas só que nós vamos chamar que nós temos que consertar algo, porque o Senhor, Deus, ele não está conformado com isso. O Senhor Deus está vendo que está tudo errado. Então, se não haver uma disciplina nisso aí, o Senhor Deus vai vir com urgência e vai dar um fim nisso aí. Ele vai dar um fim, porque o Senhor não é o Senhor do erro, é o Senhor da justiça e da verdade. Somos pecadores errantes da verdade, mas temos que consertar o nosso erro, ver aonde está errado. Seja todos os cristãos cidadãos, tanto do maior ao menor, o ministro da Justiça, o ministro eclesiástico, o ministro da Política Social, ver aonde está errado e consertar, porque o Senhor Deus, Ele é misericórdia, mas é justiça. E onde Ele colocar a mão, caros irmãos, não fica nada, viu? Não fica nada porque Ele vem com cetro de ferro. Então vamos viver realmente a pedagogia de vida de Jesus Cristo, caros irmãos. Vamos viver realmente nos moldes do verdadeiro modelo de Cristo, o valor à vida, o amor, viver realmente a liturgia do amor.
uns para com os outros, difundindo a unidade e o amor, irmãos. A solidariedade, a piedade, a misericórdia. Não a violência.